dia da economia, com Miriam Leitão. Miriam Leitão, boa tarde, Miriam. Boa tarde, Nadédia. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Boa tarde. Miriam, tivemos a divulgação da prévia do PIB que veio abaixo do que esperava o mercado. Pois é, o que está acontecendo nesse momento na economia brasileira, né? Isso aqui é o retrato de junho, portanto, é o olhar pelo espelho retrovisor, mas o que está acontecendo que aconteceu no segundo trimestre e acontece agora, se aprofunda agora no segundo semestre, é uma economia que vai perdendo o fôlego, ela está perdendo velocidade, perdendo capacidade de crescer. Primeiro porque os juros ficaram muito altos e segundo por todas as incertezas da economia com o tarifaço. Nesse caso de junho ainda não é o tarifaço. O que eu tenho apurado, Nadédia e Leandro, junto a fontes da equipe econômica, é que eles estão preocupados. Eles acham que o Banco Central subiu os juros muito acima do que deveria e que isso, se não eles não começarem a cortar esse ano ainda, pode derrubar muito a economia. Então, eles estão olhando esses dados com preocupação, porque eles acham que houve uma superdosagem de juros. No Banco Central, eles acham que o importante é que a inflação tem que voltar para a meta. E no mercado financeiro, há dúvidas. Tem gente que acha que esse ano ainda pode começar a reduzir taxa de juros e passar o ano inteiro, no ano que vem, reduzindo gradualmente a taxa de juros, mas ainda mantendo em nível alto. Então, vamos ver como é que vai ser esse avanço. A gente tem que olhar, para entender esse número, você tem que entender que a temperatura está reduzindo, está ficando mais fraco e o temor na equipe econômica é que seja fraco demais no Banco Central a preocupação é que a inflação volte para o intervalo de flutuação da meta e depois vá para a meta, porque o Banco Central tem que levar para a meta que é 3%. Então, essa queda de 0,1% do IBCBR em junho, ela já alerta um pouco, acende o alerta, principalmente lá na equipe econômica que está preocupada com isso, porque a previsão era de uma alta de 0,5% no mercado financeiro e teve uma queda de 0,1%. Então, fechou o primeiro semestre com esse crescimento de 1,8%, mas porque muito se concentrou no primeiro TRI. O primeiro TRI teve um crescimento forte e o segundo TRI teve uma redução, né? Teve uma desaceleração desse ritmo de crescimento. Então, no segundo TRI foi só 0,3%, né? Em junho, o setor de serviços teve essa altinha de nada, de 0,1%, e a agropecuária teve queda de 2,3% e a indústria 1,1% de queda. Então, essa queda se a queda de 0,1% é a segunda queda consecutiva no IBCBR. O IBCBR, ele se propõe a ser uma espécie de, eu vou dizendo para você para onde vai o PIB, mas não tem muita, às vezes eles não ficam exatamente juntos, mas com o mesmo número ou com números parecidos, mas a tendência ele indica. Então a tendência é, a economia cresceu bastante no primeiro trimestre, no segundo trimestre ela desacelerou, termina no positivo, apesar dessa queda em junho de 0,1%, mas no resto do segundo semestre ninguém tem dúvida entre economistas, mercado financeiro, Banco Central, de que o segundo semestre será de crescimento ainda mais fraco. E a grande pergunta é, quando os juros vão começar a cair? E na visão de algumas pessoas do mercado financeiro, ainda esse ano, na esperança da equipe econômica, ainda esse ano, e o Banco Central não disse nada, porque ele fica administrando essas expectativas em torno do que ele vai fazer ou deixar de fazer. Nadédia e Leandro. Essa retração do agro de 3% aí no trimestre já era esperada? Já, porque o agro, ele é sazonal, né? Ele é muito sazonal.
Então, no primeiro trimestre ele cresce forte. Já nos outros trimestres ele ou encolhe ou cresce menor, ou cresce menos, dependendo da safra, tem algumas safrinhas e tal, mas o agro não é muito preocupante. A indústria encolhendo, e a indústria pode encolher muito mais no segundo semestre, porque a indústria vende muito para os Estados Unidos, né? O Brasil vende muito para a China, commodities. Mas para os Estados Unidos é bens industrializado. Então, a indústria... Máquinas e várias peças, motores. Então, eles têm aviões, né? E a gente exporta mais manufaturados, né, para os Estados Unidos. Até porque eles também são grandes produtores de commodities. Mas a gente também exporta alimento, como, por exemplo, o café que está fora, frutas que estão fora que estão fora das exceções, ou seja, estão dentro do tarifaço. Mas o mais importante para a gente pensar é que o tarifaço colocou sobre a economia brasileira uma incerteza muito grande. E essa incerteza, ela retarda as decisões de investimento. Então, pode aprofundar essa tendência de queda do ritmo de crescimento. Perfeito. Miriam Leitão, obrigada, Miriam. Até mais. Até mais.